Então a gente já está aí quase acabando esse ciclo, né, sobre os 10 mandamentos. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o 7º mandamento, né, não roubarás, né, que ele por si só já é autoexplicativo, mas ele engloba alguns outros aspectos importantes e que muitas vezes a gente numa primeira vista assim nem poderia imaginar, né, que também está incluído nesse chamado do 7º mandamento, né? Então, o que diz o 7º mandamento? Essa pergunta do compêndio aí que trata especificamente desse mandamento. Então, ele enuncia o destino, a distribuição universal e a propriedade privada dos bens e ainda o respeito das pessoas, dos seus bens e da integridade da criação. Então, olha como que ele inclui uma opção de coisa, né? Que às vezes só o não roubarás, né? A gente não... Então, trata da questão da distribuição universal, do destino da distribuição universal, a propriedade privada, esse é o mais claro, né? O respeito das pessoas, dos seus bens e da integridade da criação, né? Então, o cuidado com todas as coisas criadas também faz parte do 7º mandamento, né? A igreja encontra fundada neste mandamento também a sua doutrina social, né? Isso é um documento que, enfim, de um modo geral, as pessoas não conhecem, né? Os próprios católicos não conhecem, que é a doutrina social da igreja, né? Que é justamente um documento que diz as diretrizes que a igreja, como é que se diz, como participante da sociedade, tem o seu papel social, né? Então, sempre, logicamente, à luz do evangelho, da tradição, enfim, é um documento muito interessante. Então, que compreende o reto agir na atividade econômica e na vida social e política, o direito e o dever do trabalho humano, né? Então, as relações de trabalho também estão envolvidas aí, a justiça e a solidariedade entre as nações e o amor aos pobres, né? Então, é bem amplo o conjunto de situações que são englobadas, né, que dizem respeito ao 7º mandamento, né? Então, essa aula destaca, né, dois trechos do Evangelho, né? O primeiro, né, Jesus fala ao jovem rico, né? Na verdade, uma é a continuação do outro, né? Uma coisa te falta, vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me, né? A história do jovem rico é muito famosa, né? Que ele se apresenta a Jesus, né, perguntando, né, o que devo fazer, né, para conseguir o reino dos céus e tal, né? Eu já cumpro os mandamentos todos, não sei o quê, né? E aí Cristo já percebe nele esse ponto aí que é sensível, né, digamos assim, né, nesse jovem. Então, o jovem retirou-se triste porque era muito rico. Jesus adverte: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, né? Então, essa passagem do Evangelho, ela chama atenção a questão do apego às coisas, né? Não, lógico, inclusive as coisas materiais, ao dinheiro, né, que é o que é mais evidente, mas também ao apego a outras coisas que não são os tesouros que nós devemos juntar, que são os tesouros no céu, né? Então, o amor a Deus, a caridade, enfim, o apego a qualquer tipo de coisas humanas que passam, né? Então, se a gente não consegue se desapegar de tudo isso, né, a gente não vai entrar no reino dos céus, né? Então essa passagem ela sugere para nós algumas perguntas para que reflitamos, né? Estou apegado às coisas que tenho, né? Então, enfim, todas as coisas materiais que eu tenho. Sou egoísta, né? Essas perguntas são até bem amplas, né? Porque o egoísmo, né, ele pode estar em diversas situações, não só relacionadas a coisas materiais, mas a situações, a prazeres, né?
a não estar aberto ao outro, a servir, né? Mas aqui a gente trata mais da questão do apego a coisas materiais, né? Cuido e respeito as coisas dos outros, ou seja, eu vejo que aquilo que não me pertence também precisa ser cuidado, né? Qual é a relação que eu tenho com as coisas públicas, né? Com aquilo que é público, ou seja, que pertence a todos. Então, fico com o que não é meu, né? Preocupo-me com os pobres e com os que têm menos do que eu, né? Então aí evidentemente a questão da caridade social, né, da ajuda àqueles que mais necessitam, ou eu penso somente em mim. Então, cumpro as minhas obrigações como cidadão, né? Então, diversas obrigações né, justas que temos como cidadão, eu procuro cumpri-las da melhor forma possível, né? O São José Maria, ele, enfim, falava aos seus filhos, né, que era importante que, aliás, que ele não considerava nada como próprio, né, que todas as coisas, né, materiais e tal, lugares, enfim, que ele morava, que ele era um administrador, né, é interessante, né, a gente pensar nisso, né, tipo, pensar que não, esse computador aqui, esse notebook, ele não é meu. Eu sou o administrador desse bem, né? Da mesma forma que a gente pode pensar também dos bens imateriais, né? Que, enfim, são dons que Deus nos dá, por exemplo, a inteligência, a saúde e tal, né? Que eu sou um administrador desse bem e das coisas materiais também, né? Então, quando a gente pensa dessa forma, é mais fácil da gente não criar um apego, né? Sabendo que, assim, eu preciso do notebook, né? Hoje em dia a gente precisa, por exemplo, se eu não tivesse um notebook, eu não estaria podendo dar essa aula aqui para você, né? Enfim, eu preciso trabalhar, o meu trabalho necessita do computador, enfim, acesso à internet, então são coisas importantes, né, para minha vida. Mas pensar que eu sou um mero administrador dela, ou seja, eu tenho a obrigação de cuidar desse notebook, lógico, porque senão ele vai estragar rápido, eu vou ter que gastar um dinheiro sem necessidade, né? Enfim, mas que, sei lá, se acontece alguma coisa com ele e ele quebra, tudo bem, paciência, a gente vai lá, trabalha e conserta, compra outro e tal, né? Então é essa visão assim, né? Então, o plano de Deus sobre os bens da terra, né? O homem nasce no seio de uma família que cuida dele para que siga em frente. Está rodeado de coisas que necessita, né? Então a gente vai precisar de várias coisas, né? De roupa, enfim, de outros objetos, né? Como objetos de trabalho, objetos de decoração dentro de uma casa, enfim, objetos relacionados a algum tipo de conforto, utensílios domésticos, né? E está rodeado de coisas que necessita, bens que tornam possível o desenvolvimento das suas capacidades naturais recebidas de Deus Criador. Então, isso é um fato, né, que a gente vê, né, desde que o mundo é mundo, isso é um fato, né? Os bens criados têm um destino universal. São de todos e para todos, e consegue-se principalmente mediante o trabalho. Então, todos os bens criados, eles são universais, ou seja, é para todas as pessoas, né? E eles se conseguem mediante o trabalho. Então, desde a exploração de algo para se obter uma matéria-prima, né? De pensar assim na coisa mais primária, né? Do homem se utilizando dos bens criados, da criação, né? Então, o cultivo da terra, a exploração mineral, né? A exploração de matérias-primas, exploração de animais, enfim, para consumo, para transporte, para diversas coisas. Então, eles são conseguidos mediante o trabalho, nada cai do céu. Tudo bem? Enfim. E o direito à propriedade privada é um direito natural, querido por Deus, ainda que o homem seja um mero administrador. Deve estar aberto aos outros. Então, antes de qualquer coisa, o direito à propriedade privada é um direito natural. Então, se a pessoa, através do seu trabalho, ela consegue obter um bem próprio, isso é um direito natural. Né? E precisa ser querido por Deus, ainda que o homem seja um mero administrador e deve estar aberto aos outros. É lógico,
que as sociedades elas vão desenvolver leis e normas para reger isso, né? Esse direito, né? Para que ele não seja abusado e não seja também proibido, né? O respeito pelas pessoas e pelos seus bens. O sétimo mandamento proíbe atuações que atentam contra o direito do próximo, né? O roubo, né? Que isso é o mais evidente. A usura, que eu até fui procurar na internet para saber exatamente qual era o significado disso, né? Que é o empréstimo a taxas de juros abusivas, né? Então, como é que você chama, gente? Agiotagem, esse tipo de coisa, né? Que você empresta dinheiro a alguém e cobra taxas abusivas, totalmente além do que o mercado cobra normalmente, digamos assim, né? Ou a fraude, né? Então, esses são as atuações que diretamente atuam contra o direito do próximo, né? O roubo, a usura e a fraude. Também proíbe reter objetos perdidos, ou seja, eu achei uma coisa aqui. Pô, eu vou pelo menos, assim, a minha obrigação é procurar o dono, né? Se eu não, pô, se por algum motivo eu não, é impossível, não se encontra o dono, tudo bem. Mas se havia a possibilidade de encontrar o dono e eu não o fiz, eu não estou agindo corretamente. Pagar injustamente, ignorar a necessidade alheia, né? O trabalho mal feito, né? Então, alguém que te paga para você exercer um trabalho, você o faz mal feito, você está atentando também à justiça, né? E, consequentemente, ao direito do próximo. Porque se a pessoa te paga um salário justo, ela tem o direito de receber o trabalho ou aquele serviço pela qual ela está te pagando, né? Então, o trabalho mal feito também atenta contra esse direito. E o esbanjamento, ou seja, que é o gasto desnecessário, né? Enfim, gastar com coisas extremamente supérfluas ou, enfim, né? Aí cada um vai saber o que é esbanjamento para a sua realidade, né? Mas se eu deixo, por exemplo, se eu deixo de gastar dinheiro com uma coisa que é fundamental para mim ou para minha família e gasto com... e também está relacionado com o sétimo mandamento, como eu falei, o respeito pela integridade da criação. Então, Deus concedeu ao homem esse domínio relativo sobre a natureza, né? Mas esse domínio é regulado pelo respeito à qualidade de vida do próximo, né? Então, o homem ele foi criado justamente para ser esse grande administrador de toda a criação, né? Ou seja, para plantar, colher, caçar, enfim, para se alimentar, explorar de forma que hoje em dia é um termo bem mais conhecido, né? De forma sustentável toda a criação, né? Porque se isso não é feito de forma sustentável, uma hora pode acabar, né? E isso vai se reverter como um malefício para o próprio ser humano. É legítimo o serviço dos animais como alimento e vestuário, por exemplo, né? E por aí também a gente das plantas, enfim, para a obtenção de remédios, etc. Mas não fazê-los sofrer inutilmente, sacrificá-los sem necessidade ou investir neles somas que poderiam remediar a necessidade dos homens, né? Então, ao mesmo tempo que os maus tratos, a tortura, qualquer tipo de animal é algo ruim, né? Algo mal, mas ao mesmo tempo também o investimento de quantias exorbitantes no cuidado de animais, enquanto outras pessoas precisam, né, enfim, daquele dinheiro, também você está atentando contra esse respeito pela integridade da criação, né, e contra a própria dignidade humana, né? A obrigação de reparar o dano, né? Então, no caso de, né, como é que eu posso dizer? Desgraçadamente, né, que se atente, né, que eu, né, ou cada uma das pessoas
atente contra esse direito do próximo, né, contra o sétimo mandamento, nós temos a obrigação de reparar esse dano. Então, quando se rouba ou estraga algo, produzindo um prejuízo importante nos bens dos outros, comete-se um pecado grave. Pode-se perdoar em confissão se se acompanha da intenção de devolver o roubado ou de reparar o prejuízo. Ou seja, se a pessoa, né, se a gente vai lá junto ao sacerdote, confessa um pecado contra o sétimo mandamento, nesse sentido de roubo ou prejuízo, né? Ou causou algum dano para alguém ou para algumas pessoas. Se não é acompanhado da intenção de reparar esse dano, esse pecado não é perdoado. Então, se já não se tem aquilo que se roubou, devolve-se dos próprios bens ou compra-se e devolve-se algo igual ao roubado, né? Isso me fez lembrar aquela passagem de Zaqueu, né, que era cobrador de impostos, e aí quando Jesus passa, né, lá pela localidade onde ele se encontrava, ele sobe na árvore para ver Jesus, né, que ele tinha uma baixa estatura, e aí Cristo já o chama e fala, hoje estarei na tua casa e tal. E, enfim, aquele encontro com Cristo causou uma verdadeira conversão, né, nesse homem. E, enfim, além do arrependimento, ele diz também a Cristo, né, se cometi algum mal, se causei algum dano a alguém, irei reparar 4 vezes mais, se eu não me engano, acho que é isso que ele fala, né? Então, está relacionado a isso, né, que os pecados contra o sétimo mandamento, no ponto de vista relacionados ao roubo, né, ou prejuízo, quando se causa algum estrago ou prejuízo, ele precisa estar acompanhado na reparação do dano dentro do possível, né? Então, qual é a atitude que nós precisamos ter diante dos bens da terra? Ou seja, como viver bem o sétimo mandamento, né? De uma forma positiva, né? Como a gente tem sempre procurado colocar essa ênfase, né, em cada um dos mandamentos, né? Então, com respeito a nós, né, a cada um de nós, né, as coisas da terra estão ao nosso serviço e necessitamos dela, né, dos animais, das plantas, dos minerais, etc. Mas devemos aspirar a bens muito mais importantes, o amor a Deus e ao próximo demonstrado com obras, né? Então, se isso está desequilibrado, né, se eu estou aspirando mais aos bens da terra do que aos bens do céu, digamos assim, eu não estou vivendo bem o sétimo mandamento. Então, com respeito aos outros, o cristão há de compartilhar com os que têm necessidade, para ser fiéis ao Evangelho. Então, todos nós, como cristãos, temos esse dever de compartilhar um pouco do que temos com os mais necessitados, né? Lógico, cada um à medida das suas possibilidades, né? E temos a obrigação de ajudar a igreja nas suas necessidades, né? Isso, além de estar relacionado ao sétimo mandamento, é um mandamento da igreja, né? Todo católico precisa pagar o dízimo como costume, né? Cada um na medida das suas possibilidades, porque a igreja necessita disso para viver. Ela vive da esmola dos fiéis, né? Então, a gente tendo em mente isso, né, com relação com respeito a nós, né? Então, com a atitude que nós devemos ter e com respeito aos demais, nós estaremos vivendo bem o sétimo mandamento, né? Então, buscar esse desapego às coisas da terra, né? O respeito às coisas alheias, à propriedade alheia, né? O cuidado com a criação, o cuidado com aquilo que é público e buscar ajudar os mais necessitados, né? Dentro da medida das possibilidades de cada um.